Olá, bom dia, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Saúde em Foco. Esse programa, você sabe, ele acontece semanalmente, toda quinta-feira, e é uma produção de alunos e técnicos da UERN-TV. E tem como objetivo trazer para a discussão temas relacionados à saúde, isso para que você que está em casa possa ficar bem informado e possa cuidar melhor da sua saúde física e da sua saúde mental. Bom, para introduzir o assunto do programa de hoje, a repórter Marília Cavalcante preparou um VT para a gente. Dá uma olhadinha. Vivemos hoje em uma correria constante, numa necessidade de realizar cada vez mais tarefas no mínimo espaço de tempo possível. E uma das consequências desse acúmulo de atividades é o estresse, que afeta um grande número de pessoas e que vem aumentando nos últimos anos. O estresse pode aparecer por uma variedade de razões, incluindo acidente traumático, morte ou situação de emergência. Ele também pode ser efeito colateral de alguma doença grave ou estar associado à vida cotidiana, ambiente de trabalho e responsabilidades familiares. Em excesso, o estresse pode causar uma série de doenças, como insônia, depressão, problemas de coração, prisão de ventre e Alzheimer. Mas você sabia que, além dessas doenças, o estresse também pode afetar a nossa visão? Então fique ligado no programa de hoje para entender mais sobre como isso acontece. Obrigada, Marília. Bom, é isso mesmo. Hoje a gente vai falar, dentre outros assuntos, a gente vai entender como o estresse pode afetar a nossa visão. E por isso nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o médico oftalmologista Dr. João Paulo Félix. Dr. João Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigada por sua presença aqui no nosso programa. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, Rosalba. É sempre bom falar de oftalmologia, falar da visão, ainda mais quando a gente consegue orientar as pessoas e conversar detalhes. Muito bem, então eu já começo perguntando, pedindo para que o senhor responda aí a dúvida do nosso VT. De que forma o estresse pode então afetar a nossa visão? Existem algumas situações envolvidas entre estresse e visão. Inicialmente eu posso falar sobre algo comum, que o estresse seja pelas características que a reportagem de Marília trouxe. Estresse físico ou estresse mental podem levar. Por exemplo, o estresse físico do dia a dia, de estar envolvido com uma carga de trabalho, por exemplo, ele pode levar a sensação de peso nos olhos, a uma coceira. O fato de usar muito os olhos pode gerar o que a gente chama de síndrome de fadiga ocular, ou seja, aquele estresse físico ou estresse mental, de depressão, de algo que esteja cometendo a saúde mental das pessoas, pode levar a quê? Sensação de peso nos olhos, como se tivesse dificuldade para enxergar. O paciente, a pessoa começa a queixar de que olha, mas não consegue enxergar detalhes. Ou que sente peso em cima dos olhos, ou que não consegue manter os olhos abertos, até mesmo queixa de vermelhidão nos olhos, coceira, pode estar associado com o estresse. Isso é o que a gente chama de síndrome de fadiga ocular. A síndrome de fadiga ocular é bem ampla e tem esses sintomas de desconforto nos olhos associado ao estresse. Mas tem uma coisa que eu queria chamar bem a atenção, que é justamente na minha subespecialidade, uma doença na retina, lá no fundo do olho, uma doença chamada serosa central. Ela se associa ao estresse de qualquer natureza, provocando uma perda de visão somente no centro da visão. Então o paciente diz assim: Dr. João Paulo, eu percebi que quando eu faço um olho eu enxergo bem e o outro eu estou vendo embaçado, como se tivesse uma nuvem no meio da visão. E isso é uma característica importante dessa doença, serosa central, que na verdade é um vazamento no fundo do olho. A retina é como se fosse o nosso receptor, nossa parte mais profunda dos olhos. Não é visível a olho nu. E lá nesse fundo do olho ocorre um tipo de vazamento que dificulta, que prejudica a visão de maneira importante. E isso está associado a episódios agudos de estresse, como por exemplo, uma dificuldade
familiar ou de trabalho de maneira bem contundente, pode levar semanas após, dias após, a essa dificuldade, esse borramento, essa perda de visão num olho só, provocada por essa doença serosa central. Doutor João Paulo, a gente ainda não está no quadro mito ou verdade, mas eu já vou aqui, quero saber se isso é mito ou se é verdade. Dizem que estresse causa aqueles espasmos na pálpebra. Quando a gente sente aquilo, realmente tem alguma relação com estresse ou não? Ali já seria sintoma de alguma outra coisa? Apesar de não estar no mito ou verdade, mas é uma pergunta excelente. Eu vou abordar também está dentro do espectro, pode estar relacionado com o estresse. O tremor, vamos chamar assim, Sim. O tremor na pálpebra é o chamado blefaroespasmo. O blefaroespasmo está associado a estresse, ansiedade, preocupação, geralmente o estresse mental. Não tanto com o estresse físico, mas o estresse mental pode estar associado com esse tremor, de maneira que o tremor ele é repetitivo, não associa com perda de visão, mas incomoda bastante quem tem, porque sente como se fosse involuntariamente o tremor, e esse tremor não consegue ser controlado. Se a pessoa, o paciente, tem esse estresse mental ali grande, vai desenvolver muitas vezes sem nem perceber que está estressado. Então, é verdade, o tremor acontece associado a episódios de estresse, e a orientação geralmente é procurar dormir bem, se afastar, se possível, do foco de estresse e procurar levar essa vida mais saudável do ponto de vista mental, assim, de repouso, que posteriormente melhora esse tremor. Muito bem. Doutor João Paulo, em relação à fadiga ocular, o senhor falou aí alguns sintomas e aí a gente percebendo, o médico dizendo que existe essa fadiga ocular. Como é que se dá o tratamento? Seria diminuir só o estresse ou existe alguma medicação? A questão dos olhos ardendo? Como é que se dá esse tratamento? Existe uma avaliação que nós fazemos sempre. Quando existe a fadiga ocular, nós iremos diminuir essa fadiga. De que maneira nós podemos ajudar? Sempre trazendo boa visão. É sempre muito importante que o paciente tenha a melhor visão possível. Então, usar o óculos quando necessário. Se o paciente percebe, eu tenho dificuldade para ler ou para enxergar de longe, e há necessidade de usar o óculos, é importante que o paciente o faça, realmente utilize o óculos sempre atualizado, sempre da melhor maneira. É importante que o paciente tenha uma disciplina quanto ao uso da visão. Então, se está com fadiga ocular, não pode ficar muito tempo no celular. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia, inclusive, recomenda que não se permaneça mais de 3 horas no celular, que é algo bem comum no nosso dia a dia. Então, evitar o esforço de visão, não ficar no celular muito tempo, não se aproximar muito de telas, e seja computador, seja no celular. Então, evitar esse esforço aumentado. O uso de colírios é indicado em algumas situações, quando o esforço leva ao ressecamento dos olhos. A gente vai avaliar e vai prescrever medicamentos. Então, basicamente, é uma disciplina no uso da visão. Utilizar o óculos, evitar excessos e utilizar alguns colírios quando indicado. Muito bem. Nós vamos agora, então, para o nosso quadro, agora efetivamente o quadro Mito ou Verdade. Roda a vinheta. Bom, aqui a gente já vai abordar alguns outros assuntos relacionados à saúde da nossa visão, não necessariamente apenas a questão do estresse. Eu vou fazer algumas afirmações e o nosso convidado vai dizer se isso é um mito ou uma verdade. Vamos lá. A primeira afirmação é a seguinte: umidificadores de ar auxiliam na prevenção de sintomas como ardência e ressecamento dos olhos. Isso é um mito ou uma verdade, doutor João Paulo? Verdade. Verdade. O uso dos umidificadores de ar são indicados nos ambientes que tem realmente muito ressecamento, muito o ambiente seco. É uma cidade que chama muito a atenção, isso nós conversamos inclusive com colegas que trabalham lá em Brasília, a recomendação dos umidificadores, pois se o ambiente é seco, os nossos olhos estão em contato direto com o ambiente. Então, se nós temos um paciente, uma pessoa que tenha a síndrome do olho seco, já não tem uma lágrima boa, já não tem uma lubrificação correta,
além de usar a medicação no olho, é importante fazer aquele ambiente também ajudar a não piorar. Então, o umidificador acaba ajudando esse controle, ou pelo menos dando uma melhora no sintoma do olho seco, à medida que o ambiente melhora. Ok, vamos a mais uma afirmação. Essa eu já ouvi muito, gente. É possível pegar conjuntivite pelo ar? Mito ou verdade? Mito. Na verdade, a conjuntivite, ela é de maneira... A famosa conjuntivite, a conjuntivite viral, que é essa que nós todos falamos e que popularmente se refere a todas as conjuntivites como se fosse ela, a conjuntivite viral. Ela é transmitida através do contato direto do vírus. Pode acontecer, seja o contato através da lágrima ou da secreção ocular, seja através da mão, pode ocorrer muito na criança, aquele contato da mão com a secreção e ali passa para outra mão e a outra mão leva para o olho. Às vezes o contato dessa secreção em roupas, em outros produtos que possam fazer o contato direto, mas do ar o vírus não conseguiria chegar a uma corrente aérea e depois entrar no outro olho. Muito bem, vamos a mais uma afirmação aqui. Problemas como estrabismo e catarata tendem a voltar mesmo depois do paciente corrigir com cirurgia. Eu vou dividir. Muito bem, eu vou dividir. Divida e explique. Veja bem, em relação à catarata, mito. A catarata, depois de ser feito o tratamento, que a catarata é como se nós tivéssemos nossa lente natural dentro do olho envelhecida, ficando esbranquiçada. O tratamento da catarata é cirúrgico. Remove-se a catarata e coloca-se uma lente dentro do olho. Então, a catarata não volta depois do tratamento. Mito. Ok. O estrabismo é o desvio do alinhamento ocular. Existe, para nós enxergarmos, é importante que os olhos estejam alinhados, que os dois olhos trabalhem em conjunto, paralelos. Quando o estrabismo acontece, o desvio ocular, nós podemos realizar o tratamento, seja com tampão, seja com cirurgia, e esse estrabismo corrigido pode, depois do tratamento, voltar. Então aqui é uma verdade. É uma verdade. Muito bem explicado. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltaremos com o nosso programa Saúde em Foco, trazendo as dúvidas do nosso público sobre temas aí relacionados à visão. Não sai daí. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e curtindo o som. Baixa Musical, todo domingo, a partir de 9 da manhã, no Futura. Verde no campo e comida na mesa. Conheça as histórias de quem faz a agricultura familiar do nosso Nordeste. Uma produção da UERN-TV e Hiperlab, em parceria com o Governo do Estado do RN. Não perca, toda quarta às 12 horas, um novo episódio. Vozes do Semiárido, aqui na UERN-TV. Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu tô pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí, a gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando, toda quarta, 7h30 da noite, no Futura. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, você confere o programa Saúde em Foco.
informações sobre diversas áreas da saúde com profissionais especializados para tirar todas as suas dúvidas. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco, pelo canal 23.1 da TCM. Nós estamos ao vivo e hoje recebendo o médico oftalmologista Dr. João Paulo Félix, que está tirando todas as nossas dúvidas aqui sobre problemas que podem afetar a nossa visão. E agora nós vamos então saber quais são as dúvidas do nosso público sobre esse tema. É o quadro Quero Saber. A primeira pergunta que nós temos aqui é da Márcia Maria. Ela diz o seguinte: depois de retirar um pterígio, percebi que o olho ficou mais seco. O que pode ter ocorrido? Sempre que existe uma alteração da superfície do olho, mesmo que o pterígio fosse uma doença, há uma perda do equilíbrio natural. Ou seja, a lágrima que antes era produzida para cobrir algo que já vinha crescendo lentamente, como um pterígio, que tinha tempo para se adaptar, de repente essa lágrima ela vai ter que cobrir uma superfície nova. Então, quando se remove o pterígio, retira-se a doença, mas há uma exposição de receptores, há uma cicatrização, o olho fica mais sensível e aquela mesma quantidade de lágrima não consegue dar o mesmo conforto. Então, quando há qualquer cirurgia, isso acontece com o pterígio e com as outras cirurgias, qualquer cirurgia que há uma inflamação de cicatrização, que se modifica a superfície do olho, o colírio não consegue cobrir completamente. Então, usa-se mais colírio e faz um acompanhamento para ver se não precisa de algo a mais para dar conforto. Muito bem, respondido. Temos aqui mais uma pergunta, o Valderlânio Matos. Ele quer saber: o que pode causar aumento da pressão ocular e quais os cuidados que devemos ter? Essa pergunta é excelente. A pressão intraocular, diferentemente da pressão arterial, ela não tem relação direta com o ambiente, não tem relação direta com a atitude. A pressão do olho, que inclusive é uma medida só, uma curiosidade, a pressão arterial se mede em 2 números, 12 por 8, 14 por 10. A pressão dentro do olho, ela se mede com um número só, 10, 18. Essa pressão, ela é de controle genético, onde nós, assim como a batida do coração, cada um tem o seu ritmo. Dentro do olho nós temos uma produção de líquido e uma drenagem de líquido. A pressão do olho é determinada por esse controle. Cada pessoa tem a sua quantidade de líquido drenada e produzida. Então, essa pressão do olho, respondendo à pergunta, não tem relação com nada do ambiente, não se pode fazer nada que possa modificar a sua pressão. É uma definição genética e, por isso, a doença que se relaciona ao aumento da pressão, o glaucoma, é uma doença genética. Muito bem, vamos já falar sobre o glaucoma, porque eu já vi que temos perguntas aqui sobre isso. Mas antes disso, a Sara Ellen pergunta: como é feita a cirurgia para correção de miopia? Outra pergunta muito frequente e comum na clínica, do dia a dia. A miopia é quando nós temos um olho com dificuldade para enxergar de longe. Existem 2 maneiras de se ter miopia. Quando o olho é grande, vamos dizer assim, ou quando na frente do olho nós temos uma curvatura grande. Ou seja, o olho não parece ser tão redondinho como nós vemos a olho nu. E na correção de miopia, nós temos 2 maneiras de se corrigir também. Podemos corrigir na cirurgia mudando a curvatura da frente do olho, ou pode-se corrigir a miopia modificando-se a lente que temos dentro do olho. De modo que as cirurgias, nos 2 modelos, vão trazer um alinhamento, uma correção de onde a luz que entra no olho deve chegar. Muito bem, vamos lá. Mais uma dúvida do nosso público. A Maria Moraes quer saber: qual ou quais exames são indicados para o diagnóstico de atrofia no nervo óptico? A atrofia do nervo óptico pode ser diagnosticada através de exames de imagem.
o exame mais simples, mais comum, é a retinografia, que é uma fotografia da retina e de todo o fundo do olho. Então, na atrofia do nervo óptico, nós temos 3 exames que podem ser realizados para diagnóstico: o mapeamento de retina, a retinografia, que é o registro fotográfico, e o OCT, a tomografia do nervo. Ok, vamos entrar agora no glaucoma. Muita gente perguntou sobre isso. A Alice Cardoso quer saber quais os primeiros sinais do glaucoma. O glaucoma, eu vou voltar um pouquinho para a gente falar o que é o glaucoma, que é essa doença que leva ao aumento da pressão do olho. Então, quais são os primeiros sinais de glaucoma? O paciente com a elevação, e até eu vou responder essa pergunta chamando a atenção para você que nos assiste. Antes de falar dos primeiros sinais, eu quero dizer que a maioria dos pacientes com glaucoma não sentem nada. Eita. E essa é a grande importância do que estamos conversando. Porque a maioria dos pacientes com glaucoma não sentem nada e aqueles que vão sentir, a pressão já está muito alta. E aí os primeiros sinais viriam, que é dor no olho, uma dor que sobe em direção à cabeça, então a dor como pressão pulsátil no globo ocular, que sobe para a cabeça, na região frontal, e vermelhidão ocular. Isso são os primeiros sinais. Mas a doença, em geral, no início, não tem nenhum sintoma. As próximas perguntas também sobre glaucoma, para complementar. A Gorete Coelho e a Beatriz Emanuele perguntam: quais são os tipos de glaucoma e o que essa doença provoca na visão do paciente? E querem saber ainda, tem alguma forma de prevenir o glaucoma? Muito bem, vamos dividir então em partes a resposta. O glaucoma, existe uma espécie de glaucoma chamado glaucoma primário, que é esse glaucoma que a gente conversou, que é de origem genética. Existe uma predisposição em que cada um tem a facilidade maior ou não de desenvolver essa pressão aumentada, esse glaucoma. E existe o glaucoma secundário, que é o glaucoma que vem de uma diabetes, o glaucoma que vem de um trauma, uma pancada no olho. Existe o glaucoma que vem devido à inflamação. E esses tipos de glaucoma, eles podem ocorrer na criança, sendo congênito, no adulto, no idoso. E, de acordo com o tipo de glaucoma, nós temos os diversos tratamentos. E para evitar o glaucoma, nós temos que evitar as doenças que facilitam o glaucoma, como, por exemplo, trauma, como diabetes. E, em relação ao glaucoma primário, que é esse genético, infelizmente, nós não temos como evitar. Temos mais uma participação da Beatriz Emanuele. Ela pergunta: quem tem histórico de glaucoma na família pode fazer cirurgia para não usar óculos? Essa é uma pergunta que depende de avaliação. O paciente que tem histórico de glaucoma na família, ele é um candidato, por ser uma doença genética, ele é um candidato a ter glaucoma. Mas mesmo os pacientes que têm glaucoma, eles podem realizar a cirurgia para deixar de usar óculos, desde que eles tenham um exame completamente normal. Ou seja, a pressão está controlada, mesmo com tratamentos. E toda a anatomia, toda a estrutura do olho está normal, está boa, ele pode se submeter à cirurgia. Só que, claro, com um cuidado maior de acompanhamento, vai ter tipos de cirurgia que ele pode fazer, outro tipo não. Então, realmente, uma avaliação adequada para ver se aquele caso pode ou não se submeter à cirurgia. Muito bem. Atenção, Beatriz, tem que analisar cada caso. Isso. Temos mais uma participação, a Isana Félix. Ela pergunta: por que pessoas novas podem ter catarata? Existe, a catarata é essa opacificação de uma lente que temos dentro do olho que é para ser transparente. Existem pessoas novas que têm catarata, por exemplo, por uma má formação. Existe a catarata congênita, que é uma má formação dessa lente em que o desenvolvimento dela não ocorre da maneira adequada e a lente já não está transparente. Existem crianças que têm glaucoma, ou que têm catarata, também pelo fato de ter um trauma. Então, existem formas de se ter catarata associada à inflamação, a trauma, pancada e as formas congênitas. Assim, as pessoas mais novas podem ter catarata. Muito
bem, a Lívia Assunção também mandou uma perguntinha. Ela quer saber: coçar muito os olhos pode mesmo causar algum problema na visão? Pode, exatamente. Essa é uma prática que a gente não indica, que a gente recomenda não coçar os olhos. Por quê? A coceira nos olhos, além de levar a uma contaminação, pode levar ali bactérias, substâncias irritantes para o olho, que aumenta mais ainda a coceira. Esse ato de coçar vai comprimir, vai apertar a estrutura do olho. Isso pode levar a piora, por exemplo, de alterações da córnea, como ceratocone. Pode levar, se for muito intenso, a uma compressão das estruturas mais profundas. E isso facilita complicações de doenças que já existam. Então, evite coçar os olhos. E aí o que fazer? Se o olho está coçando, fazer o que para aliviar? A orientação é higienizar ou lavar os olhos. Se nós pudermos lavar os olhos ao invés de coçar, além de estarmos provocando um alívio daquele sintoma, nós estamos removendo substâncias que podem estar ajudando a levar a coceira e estaremos evitando o risco de levar mais irritantes e mais substâncias para os olhos. Essa lavagem, água normal, soro fisiológico, o que seria mais indicado? Água normal, pela disponibilidade que realmente é mais fácil. A gente vê muitas pessoas nos falando: Dr. João Paulo, só posso lavar com água boricada ou com soro fisiológico? Não. A recomendação é sempre lavar com água limpa, água corrente, em qualquer situação de irritação ocular. Existem situações, como nas queimaduras, que é importante que essa água seja realizada, essa lavagem, da maneira mais rápida possível. Muito bem. Estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas ainda dá tempo aqui algumas perguntas. Vamos lá. O Vitor Moura, ele pergunta: existe alguma contraindicação para o uso de lente de contato? Sim, Vitor, existe. Os pacientes que têm doenças como infecções, doenças como inflamações crônicas do olho, não devem usar lente de contato. Outra contraindicação: o paciente que não faz a higiene adequadamente, não segue as orientações. Esse paciente não deve usar lente de contato. Mais uma vez tocando aqui na questão da higiene, meu povo. Vamos lá, mais uma perguntinha. Alisson Queiroz, ele pergunta: qual o momento certo para fazer a cirurgia de miopia? O momento certo, inicial, é aquele em que o grau já atingiu uma certa estabilidade. Pois veja que se o grau de miopia ainda estiver aumentando, estiver progredindo, mesmo com a cirurgia não haverá parada disso. Então o momento certo é aquele em que o grau estabilizou e que a cirurgia vai poder dar a melhor visão realmente de maneira adequada, de maneira definitiva. Mais uma perguntinha, a última de hoje, que o nosso tempo já está acabando. A Fátima Mendonça quer saber o que causa ter sol e como tratar. Essa resposta está diretamente relacionada com o que falamos da higiene também. Mais uma vez. O ter-sol é quando bactérias começam a se desenvolver ou se desenvolvem na pálpebra. E essa bactéria atinge a pálpebra comumente através da inoculação, através desse mau hábito de higiene, ao levarmos a mão aos olhos com certa frequência, ou mesmo as bactérias que estão na pele podem também contaminar essa pálpebra. De modo que desenvolve-se essa lesãozinha e nós temos que tratar com antibiótico, seja colírio, seja pomada e até mesmo oral. Muito bem, doutor João Paulo, muito obrigada por sua participação e pelos esclarecimentos, e fique aí à vontade para as suas despedidas. Eu quero agradecer o convite, quero ficar aqui à disposição desse programa, muito simpático, muito acolhedor, e estamos aqui sempre à disposição para falar sobre visão e cuidados tão importantes para toda a população. Muito bem, nós agradecemos e agradecemos também a você de casa, a você que participou, mandou sua pergunta. Lembre que você pode deixar sugestões de temas também, é só ir lá no nosso Instagram, @UERNTV, diga lá o que você quer que seja abordado aqui no nosso programa, tá certo? Nós estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais um programa Saúde em Foco. Até lá!
Nos acompanhe pelo youtube.com/UERN TV.